Hesed, Ve'Rahamim, Ve'Shalom, Me'et Adonai, Yeshua HaMashiach, Eloheinu. Começar um estudo do Evangelho. Vamos começar pelo livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então Lucas escreve o seu evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, inicialmente destinado a Teófilo, alguém importante aqui, né, que ele usa o título, o tratamento de honra, né, excelentíssimo, né? Então sim, o cristão pode se envolver com política. Eu digo, um cristão pode ser candidato a vereador, pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser senador, né? O que não pode é pedir votos falando eu sou evangélico. Isso não está correto. Mas uma pessoa evangélica pode se candidatar à política, sim, e deve, sim, mas não usando o nome de Deus para ganhar votos. Ou posteriormente causando vergonha. Então tenha propostas, tenha planos, tenha projetos e divulgue esses planos, divulgue esses projetos, divulgue essas propostas. E uma vez no poder, não escandalize o nome de Cristo, tá? Ainda que você não tenha usado o nome dele, alguém vai falar que você é evangélico. Que esse alguém não seja você próprio. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Você observa que quando Deus fez uma aliança com o povo judeu, ao tirar o povo judeu do Egito, através de Moisés, Deus fez uma aliança com o povo judeu, onde ele havia prometido que não haveria mulher estéril entre eles, não haveria mulher que o bebê nascesse morto e não haveria mulher que não conseguisse engravidar. Diferente do que está aqui. Então, mais uma vez, eu informo, eu reitero, por causa do pecado do povo judeu, antes mesmo do seu cativeiro na Babilônia, Deus levantou o profeta Jeremias, e lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32, está relatado que os judeus quebraram aquela aliança.
os judeus anularam aquela aliança, que era uma aliança de prosperidade, que era uma aliança de cura miraculosa em caso de obediência, que todo mundo tenta trazer essa aliança para hoje, e não é para hoje, não é para os cristãos. Com os cristãos foi feita uma nova aliança, diferente daquela aliança feita com os judeus, que havia sido feita só com os judeus, com nenhum outro povo. Não adianta o brasileiro querer tomar para si aquela antiga aliança, que não só prometia cura e prosperidade para quem obedecesse, como também prometia guerras, holocausto, campos de concentração para quem desobedecesse. Essa parte todo mundo pula, né? Que estranho. Que é a parte boa da antiga aliança e não quer a parte amarga, quando na verdade elas são inseparáveis. Lembrando que naquela aliança que Deus havia feito com os judeus, essa aliança era uma aliança coletiva, para que o povo judeu pudesse desfrutar das bênçãos daquela aliança. Eles tinham que se arrepender como um todo. Todas as pessoas, todos os judeus tinham que se converter e se arrepender para receber os benefícios dela. A nova aliança é uma aliança que, além de ser chamada de uma aliança superior, onde o sangue derramado é superior, o mediador é superior, é dito que as promessas são superiores. E o melhor de tudo também é que essa aliança é uma aliança individual. Você pode aceitar a nova aliança, você pode aceitar o sangue que Jesus derramou por você e você ser salvo, mesmo se o seu cônjuge não aceitar, mesmo se os seus filhos não aceitarem, mesmo se os seus pais não aceitarem, mesmo se os seus vizinhos não aceitarem, coisa que não existia na antiga aliança. Então aqui demonstra que de fato aquela aliança foi quebrada. Não há porquê uma pessoa que nunca fez parte daquela aliança, que são os brasileiros, os japoneses, querer tomar posse daquilo, através do que se chama Evangelho da Prosperidade, que é falso. O próprio pregador do Evangelho da Prosperidade, da cura, quando ele fica doente, ele vai se tratar no hospital sírio-libanês, hospital de primeiro mundo. Hospital de primeiro mundo. Eu fui em uma igreja do Evangelho da Prosperidade, quando eu ainda não estava vivendo com Jesus, estava debaixo da ponte, fui pedir um cobertor ou uma meia. A Igreja da Prosperidade me disse que não tinha um cobertor para me dar, não tinha uma meia para me dar. Apenas quis me empurrar um envelope, depois de 5 orações de uma hora cada, de um obreiro cheio de tatuagens, feita depois da sua, aspas, conversão, porque ele estava até com o nome de Jesus tatuado no pescoço. Ele quis me empurrar o envelope para colocar no mínimo R$500, eu que estava debaixo da ponte sem ter o que comer. Quis me empurrar o envelope para colocar R$500 para eu participar do Kairós de Deus. O Kairós de Deus, a eternidade que Deus habita, que só Deus habita. Blasfêmia atrás de blasfêmia. Não caia nesse Evangelho da Prosperidade, falso. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Vou retornar aqui, versículo 6.
Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não estavam em pecado, não estavam sem fé. Tinham o Espírito Santo, eram sacerdotes. E não tinham filhos. Cuidado com falsas promessas que não são para os cristãos hoje. Muito cuidado. Que aquele falso apóstolo faz para te dar um envelope, para fazer você vender sua casa, fazer você vender seus bens, deixar de pagar o aluguel, deixar de comprar o seu alimento, deixar de comprar o seu remédio, para estar fazendo ele andar de helicóptero, iate. Muito cuidado. Nada disso é prática no Novo Testamento. Versículo 8. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Isso porque era um judeu. Esse tipo de manifestação sempre aconteceu com os judeus, não é com os cristãos. A nossa aliança é uma aliança invisível. A aliança com os judeus é uma aliança visível. E nesse momento os judeus também estão passando por essa dispensação que se chama ocultamento divino. Depois do arrebatamento da igreja, volta a acontecer sinais visíveis. E a igreja não estará mais presente na terra. A igreja estará com Cristo no céu, celebrando as bodas do Cordeiro, durante os 7 anos que na terra vão acontecer o derramamento da ira de Deus, que é descrito em todo o livro de Apocalipse. Primeiro surgem 144 mil judeus que vão pregar o evangelho para os muçulmanos, para os índios, que miraculosamente serão intocáveis pelo anticristo. Depois surgirá 2 testemunhas mártires, que é Elias, profetizando para o povo judeu a segunda vinda de Jesus, e Enoque no poder de Moisés, pregando para as nações o seu extermínio e o extermínio do anticristo por Jesus na sua segunda vinda, que acontecerá em breve, em 3 anos e meio. Eles vão ter poder, Elias, de mandar que não chova, Enoque, no poder de Moisés, de transformar a água em sangue, água potável em sangue, rios, lagos, reservatórios, quantas vezes eles quiserem. Então, terminou a escrita da Bíblia, terminou a era apostólica, Paulo foi o último dos apóstolos, não há sucessão apostólica. Terminou a era profética, João Batista foi o último dos profetas. Terminou a era de milagres, com o término da escrita do Novo Testamento. O último livro escrito foi Apocalipse de João. Daí, até o arrebatamento da igreja, não haverá mais milagres, não haverá mais sinais, não existem sinais hoje. Não existe dons hoje. Uma pessoa pode receber a cura, isso é misericórdia, dentro de um propósito de Deus, não é dom. Dom de cura é quando o apóstolo andava e a sombra dele curava pessoas que estavam deitadas no chão, sem saber o que estava acontecendo, sem pedir, sem buscar, sem crer, sem dar oferta no envelope, elas eram curadas. Esse era o dom de cura. Quando uma pessoa testemunha que teve câncer, teve AIDS, se arrependeu de seus pecados, entregou sua vida a Jesus e foi curada, isso não é dom de cura, isso é uma cura, sim, isso é uma cura. Mas isso não é padrão.
As curas que existem no Novo Testamento, se você ler o finalzinho de João, o Evangelho de João, você vai ver que as curas que estão relatadas no Novo Testamento não estão escritas para que os cristãos as repetissem. Elas estão escritas para que nós crêssemos que Jesus é o Messias, só. Muitos outros milagres aconteceram que não foram relatados. Alguns foram relatados para mostrar que aquele Jesus era o Messias prometido a Israel e que ele virá novamente em breve, com poder e grande glória. Então, o anjo aparece aqui a Zacarias porque ele era um judeu. E essa aliança visível foi feita com os judeus, não conosco. Quando alguém numa igreja pentecostal fala que viu um anjo, isso não significa autoridade nenhuma, é uma mentira e a Bíblia ainda condena. Você pode ler em Colossenses, está condenado isso. Não é para o cristão acreditar num pregador com base em suposta visão de anjos. Se ele prega a Bíblia, se ele abre a Bíblia e lê a Bíblia e explica o que está na Bíblia através da Bíblia, você pode crer. Se ele começa com dom, com revelação, entortar a língua, sai e vai para outro lugar. Melhor que você faz. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Não é essa coisa sem temor que aquele falso pregador fala: ah, eu estou vendo um anjo. Assim? Não está vendo nada não, está mentindo. Se visse realmente o anjo, ficava apavorado, porque eles vêm de um plano superior ao nosso. Um anjo de Deus vem da presença de Deus. Ele traz na sua aparição a santidade do trono de Deus. Vai causar muito temor, muito susto em quem está nesse mundo de pecado, recebendo essa energização negativa, né, de coisas ruins, né, de pecado propriamente dito. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Depois de quantos anos? Isabel, sua filha, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, já no ventre. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, Jesus, né? Yahvé, seu Deus. Quando a pessoa, João Batista, ele precedeu Jesus, porque estava profetizado que João Batista precederia o Deus Altíssimo. Jesus é o Deus Altíssimo. Em Malaquias está profetizado que esse profeta aqui, que no caso João Batista, faria voltar o coração dos pais aos filhos. É algo inverso do modelo que existia até então. Fazendo voltar o seu coração para Deus, para o Senhor. É quando um judeu aceitava Jesus como Messias, como Senhor, como Yahvé, em forma humana. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria do justo. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos. Os filhos aqui são os discípulos de Jesus. Os pais aqui são os anciãos da tribo judaica, né? Os rabis, os líderes religiosos, muitos se converteram a Jesus. Muitos creram em Jesus. Eu fiz um vídeo hoje onde eu falei de
Gamaliel, se não me falta a memória, se não me falha a memória. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida. Está recebendo um favor. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele, não é Maria, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Isso aqui vai acontecer a partir da segunda vinda de Jesus, quando ele estipular o milênio. E depois do milênio haverá novos céus e nova terra. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Aqui ele está falando que vai se cumprir a promessa de Isaías, capítulo 9, versículo 6, entre outras, em que o próprio Deus vai se fazer ser humano e habitar entre nós. Miqueias 5:2, são várias passagens, né? Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor. Ela não disse sou senhora. Maria não é senhora. Maria é serva, escrava do Senhor. Sou escrava do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Que Deus faça comigo o que Ele quiser. Eu me coloco debaixo da soberania de Deus. Eu estou à disposição de Deus. Essa deveria ser a atitude de toda pessoa. De deixar Deus fazer o que Ele quiser na vida dela. A pessoa não está se engrandecendo, a pessoa está engrandecendo a Deus. O Senhor é Deus, o Senhor
é Jesus. Nós somos servos, nós somos escravos. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Não disse minha senhora, Maria não é senhora, mãe de meu Senhor, Jesus é Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu: Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva e, de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Aqui ela está chamando Deus Pai pela mesma palavra que o Deus Pai chama Jesus em Isaías 9:6. Então você observa que quando Jesus é chamado de poderoso em Isaías 9:6, não está falando que ele é menos que o Deus Todo-Poderoso, e sim que ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra que tem sido traduzida aqui como poderoso, essa palavra significa herói. Essa palavra significa herói, valente, guerreiro. É um dos títulos de Deus aplicados a Jesus, que ele demonstrou na cruz. Tem que ser muito homem para suportar a morte, para nos salvar. Tem que ser muito homem. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela, porque já não estava mais no período de milagres, compreende? Já não estava mais valendo a antiga aliança. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Já havia sido determinado pelo anjo, assim como o nome Jesus. Então eles lhe disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. Porque era hábito, né? E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor
E a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Ele era simplesmente o último dos profetas. Depois dele não existe mais profeta nenhum. Qualquer que se diz profeta hoje é mentiroso. Qualquer um. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi. Jesus, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas, que escreveram o Antigo Testamento. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Não existe mais profeta, não existe mais apóstolo. A Bíblia já está completa. A revelação de Deus já está completa. Acabou a escrita da Bíblia. Nenhum outro livro hoje, nenhuma outra revista é inspirada pelo Espírito Santo. Os dons, igualmente, cessaram, acabaram, deixaram de existir. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão, se referindo à santa aliança da nova aliança, o Novo Testamento. Prometeu livrar-nos dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Jesus é o Altíssimo, Jesus é o Senhor, Jesus é Yahvé, Jesus é Jeová. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. Ele está se referindo a uma profecia de Malaquias sobre Jesus, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Estou lendo o capítulo 2 agora. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, houve um recenseamento, todos foram obrigados a se apresentar em locais pré-estipulados. Isso fez com que José e Maria tivessem que viajar
até Belém, na Judéia, Belém Efrata. E estando ali, Maria estava em trabalho de parto já. Só que como várias pessoas estavam viajando para se recensear, os hotéis estavam todos lotados. As hospedarias estavam todas lotadas, não haviam mais vagas, né? O que alguém ali conseguiu dar de oferta foi deixá-los abrigados para não ficar ao relento, né? Para não ficar à mercê até de assaltantes, deixaram ele ali onde fica a manjedoura, né? Onde nasce o cordeiro, o bezerro, os bois, né? Para se cumprir que Jesus seria sacrificado em nosso lugar. Porque no Antigo Testamento era sacrificado o cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então muitas situações, até difíceis, nós podemos não compreender quando elas se abatem sobre nós. Mas quem está em Cristo não está em pecado, porque existem coisas que são consequências do pecado. Aí não queira achar que é a vontade de Deus, foi a permissão de Deus. Ou pior, você está afastado de Deus por causa do pecado, Deus não pode intervir por causa disso. O pecado faz separação entre você e Deus. Mas se você estiver servindo ao Senhor firmemente, com fidelidade, se algo inesperado acontecer, algo ruim acontecer, tenha segurança e creia que Deus tem um propósito nisso, ainda que você não compreenda. Tá? Capítulo 2, versículo 8. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, Messias, Machia, Hamashia, o Senhor. Adon, Adonai, Yahvé, Jeová. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Observe bem, naquela noite, versículo 8, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Isso daqui, nessa região, só acontece na época de verão. Época de verão, que aqui é inverno. Então, provavelmente, alguns acreditam que entre setembro, outubro, a época, né? Em dezembro, final de dezembro, isso fica impossível de acontecer, porque lá é inverno nessa época. Então, 25 de dezembro, chamado de Natal, é uma festa pagã. Cristão autêntico não comemora Natal. Cristão autêntico sabe que Jesus não nasceu 25 de dezembro. É simplesmente impossível, porque era inverno nessa época na Judéia, e Jesus não nasceu no inverno, porque haviam pastores de noite pastoreando. Tinha que ser uma época de calor, não inverno. Era impossível. 25 de dezembro
é o nascimento de diversas falsas divindades do paganismo, tá? Sempre foi comemorada ao Deus Sol. Para piorar um pouco mais, aquela figura do Papai Noel, que em inglês se chama Santa Claus, que é Santa Claus, é o nome de um papa, é o nome de um padre. Santer quer dizer papa, quer dizer padre em alemão. Santa Claus é a história de um padre que era muito bonzinho, né? Muito bonzinho. E ele, arrecadando dinheiro na igreja, acredita-se que uma vez por ano, ele comprava ou fazia presentes, brinquedos para crianças pobres, especialmente aquelas que não tinham pai, e presenteava essas crianças. Então, depois que ele morreu, ele passou a ser homenageado nessa festividade pagã de 25 de dezembro. Tá? É uma festa pagã e você não tem que se atormentar, até porque os preços ficam absurdos nessa época. Até salsicha fica cara nessa época. Tudo que for costume de fazer fica caro. Então existem várias coisas que têm a sua origem no paganismo, não as pratique nessa época. Árvore de Natal, aquele círculo, aquela folha que é um círculo que é posto na porta, a crença de alguém de vermelho, barbudo, é o Santa Claus. Você poderia até fazer uma refeição, tudo bem, não é pecado comer. Se você tem um parente que te convidou, tá, vai comer do bom e do melhor, sem gastar dinheiro, tudo bem. Leve um presente, ok. Mas tenha em mente que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Tenha em mente que essa é uma festividade pagã, tá? O nascimento de Jesus você pode comemorar o dia que você se converteu. Sabe o dia que você aceitou Jesus? Anota esse dia. O dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e você decidiu se batizar, faz uma festa nesse dia. Aproveita que o preço vai estar melhor do que o final de ano. A não ser que seja o mesmo dia, né? Pelo menos você não fica obrigado a comer panetone, que também tá um absurdo. Eu como panetone na Páscoa, que é quando o preço cai. O panetone fica perto da data de vencimento, eles põem o preço lá embaixo, aí eu compro. Do contrário, sem condições. Prosseguindo Lucas 2,13, de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, os anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra a aqueles de que Deus se agrada, ou de quem Deus se agrada, na verdade, né? Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus,
o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Parece que essa parte eu acabei pulando. O anúncio do nascimento de Jesus, no capítulo 1, versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. É porque está em outro evangelho o relato, né? Você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. O nome de Jesus não significa o Senhor salva. O nome de Jesus significa salvação. Se escreve com 4 letras hebraicas. Yud, Shin, Vav, Ain. Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. O nome de Jesus, a origem hebraica, significa salvação. Esse nome que alguns estão aparecendo aí como Yahusha, esse não é o nome do filho de Maria. Esse não é o nome do Messias. Yahusha. Essa pronúncia não existe. Nunca havia existido. Está surgindo agora. E querem para isso anunciar o nome de Josué. Tem 5 letras. Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Esse nome é Josué. Esse nome significa o Senhor salva. Jesus significa salvação, porque deriva de Yeshua. Jesus ressuscitou. Josué não. Yahusha nunca existiu. Retornando para Lucas 2. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Observe que esse daqui é a oferta do pobre. Essa é a oferta do pobre. 2:22, né? Você pode conferir em Levítico 12:8, é a oferta do pobre. Prosseguindo 2:25. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia sido revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Então líderes religiosos hipócritas cairiam,
e aqueles que estavam angustiados por causa de seus pecados seriam levantados, libertados pelo sangue de Jesus, por conhecer a Cristo, por descobrir a Jesus. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele, como acontece até hoje. Não só entre os judeus, mas em todo o mundo. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Imagina Maria lá na hora da crucificação, né? Porque Jesus, humanamente falando, era filho dela. Imagina a dor. Imagina a dor. Jesus, antes de morrer, tomou seu discípulo João e disse: Maria, está aqui o teu filho. João, eis aqui a tua mãe. Então ali, Jesus, ele providenciou que Maria não ficasse sem um consolo e também sem um auxílio, que era comum os filhos crescidos trabalharem e ajudarem a sua mãe na idade avançada financeiramente, né? Depois que essas mães passaram a vida toda cuidando de seus filhos. Diferente das mães que abandonam os filhos, né? Aí procura um asilo, né? Assim como o filho teve que procurar um abrigo ou ficar debaixo da ponte, também a mãe procura um abrigo, um asilo, ou fica debaixo da ponte. Mãe que é mãe de verdade cuida do filho até o fim. Jesus era adulto, Maria estava cuidando de Jesus adulto. Para substituí-lo, o próprio Jesus deu o seu discípulo João, que é conhecido como discípulo do amor, porque era muito carinhoso, muito calmo. E depois Jesus ressuscitou, ficou tudo ok. Maria recebeu o Espírito Santo também, fez parte da igreja, compreendeu que aquilo era propósito de Deus, o sofrimento, a crucificação, a ressurreição, e aguardou a segunda vinda. Claro que ela morreu, mas ela será arrebatada até os céus, e quando Jesus voltar, Maria voltará, porque ela faz parte da igreja, tá? Ela não intercede, ela é uma serva de Deus também. O único intercessor por nós é Jesus. O único intercessor por nós é o Espírito Santo. Continuando, Lucas capítulo 2, versículo 36. Já foi visto em outros vídeos, não vou afastar daqui. A profetisa Ana, na época dos profetas, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Você vê o modelo de uma irmã idosa, santa e imaculada. Ela não fica se aproveitando de rapazinho novo. Ela não fica perambulando de casa em casa, se sentindo sozinha, coitada. A vida dela é dedicada à oração, não à fofoca. A vida dela é dedicada à oração, não à fofoca. Ela não fica de casa em casa, ela fica na igreja, servindo a igreja. Ela não fica tarando no ovinho, ela fica orando. Ela perdeu o marido, ela permanece sem casar, ela nem sonha em namorar. Porque Timóteo fala de velha caduca e profana, que quer arrumar namoradinho, e elas estão seguindo a Satanás. Eu quero longe de mim. Eu quero que nem me olhe. Eu exijo isso. Meu cabelo é preto. Não quero mulher de cabelo branco me babando. Lucas 2,
39. Após cumprirem todas as exigências da lei de Deus, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Pai tem que cuidar, pai e mãe tem que cuidar, não faz mais do que obrigação. Cuidar não é ficar no bar tomando cerveja com a amante. Cuidar não é arrumar um segundo casamento e fingir que nunca tinha sido casado antes. Cuidar não é cuidar de quem gosta e rejeitar aquele que acha que é filho do amante, mesmo não sendo da cor do amante. Se a esposa pecou, o filho não pecou. Cuidar é pegar o dinheiro da pensão alimentícia, comprar leite, comprar carne, não é comprar cerveja. Não é fazer a criança carregar uma sacola cheia de cerveja, comprada com o dinheiro do pai dela, que é para comprar leite e carne, e falar assim para a criança, com 7 anos de idade: você é igual ao seu pai, você é um inútil, você não serve para nada. Tá tomando cerveja com o dinheiro do ex-marido e ainda fala que o marido é inútil. A criança é programada para amar os pais, está ofendendo o pai para a criança. Depois, quer se dizer a gostosa, depois que abandona, desde a infância, expulsa de casa na adolescência, depois que a pessoa adulta precisar ficar um mês na casa dela, que não vai passar uma semana, ela vai abrir biela e querer expulsar a pessoa da casa de novo. Para ajudar tem que chamar as irmãs para se fazer de gostosa tomando cerveja. Eu sempre fiz tudo por ele. Quando ele telefonou falando que estava debaixo da ponte procurando comida no lixo, ele falou: fora isso, tá tudo bem? Não posso te ajudar. Tô aqui com teu cunhado tendo relações sexuais em Copacabana, tomando cerveja com ele. Se faz de santa, não. 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Pessah não é coelhinho. Não é coelhinho. A gente vai ter um vídeo sobre a Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Presta atenção aí, pais. Nem Maria foi uma mãe perfeita. Pais, vocês têm que saber onde estão seus filhos. Não é largar: eu vou na casa de não sei quem. Aí você telefona para não sei quem, tá combinado de falar que tá lá e não tá. Ou tá as duas em outro lugar fazendo o que não deve. Vamos prestar atenção, a responsabilidade é dos pais. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os pastores e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, pai e mãe, hein? Acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Aqui, Jesus não está aprendendo a lei judaica com essas perguntas. Jesus está tentando ensinar os líderes religiosos com a mesma prática que ficou popularizada com Sócrates, né, que é a chamada de retórica, que é você levar as pessoas a pensarem através de perguntas. Na verdade, ficou famoso com Sócrates no mundo, mas não foi Sócrates quem inventou isso. O livro de Malaquias, que é séculos antes de Sócrates, já usava esse estilo de ensino, através de perguntas. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Em que te roubamos? Outra pergunta. Vai levando a pessoa a pensar. Aí algumas vezes vai dando as respostas. Nos dízimos e nas ofertas.
Seremos infiéis a Deus? Então, vai fazendo perguntas. Então, Jesus permaneceu no seu ministério com essas perguntas. De quem o Messias será filho? De quem que o Messias será filho? As pessoas respondiam, de Davi. Está escrito que o Messias vai ser filho de Davi. Aí Jesus ensina para elas, né? Se o Messias é filho de Davi, como que Davi chama ele de Senhor? Aí ele cita o Salmo 110, versículo 1. Então elas observam que de fato o Messias era filho de Deus, conforme estava escrito em Isaías 9:6. Então, através dessas perguntas, Jesus estava mostrando aos líderes religiosos a incoerência de suas interpretações bíblicas. Tá? Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Jesus conhece a verdade, porque Jesus é a verdade. Ele tem o Espírito Santo, ele dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a verdade. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Esperavam que Jesus estivesse em qualquer lugar, menos entre os mestres, líderes religiosos, dando um show neles de conhecimento bíblico, de verdade bíblica, dobrando falsas doutrinas e colocando no bolso. Apologética, né? Filho, sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. A casa de Deus, né? Seus filhos são assim? Têm prazer de estar na igreja? Se deve ensinar a criança desde cedo histórias bíblicas. Não dê videogame para seus filhos, não dê celular para seus filhos. Compre Bíblias ilustradas, desenhos de colorir com temas bíblicos. Passe tempo com eles, conte histórias bíblicas para eles, na linguagem deles, de forma suave, mas que eles venham a compreender que existiu Jesus, que Deus nos ama, que certo, não pode bater no amiguinho, não pode bater no coleguinha, não pode pegar o brinquedo do coleguinha escondido. Ensine o caráter deles desde criança, adolescência, esteja presente com eles na adolescência. Compre um instrumento musical para eles, ensine eles a cantarem louvores a Deus. Não deixe que eles vão à casa de outras pessoas. Traga os colegas dele para a sua casa, faça uma refeição, faça um lanche. Escute louvores, cante hinos, faça gincanas bíblicas. Compre guloseimas, compre balas, compre bombom, chocolate. Faça perguntas bíblicas e distribua àquelas pessoas que acertarem, né? Peça para o seu filho, para a sua filha não responder, ou se eles tiverem um pouco conhecimento, que eles venham a ter o interesse também de participar para aprender. Esteja com seus filhos debaixo dos seus olhos. Aproveite para criar neles o amor pela casa de Deus, pela palavra de Deus, pela vida de santificação, e traga outras crianças, colegas dele, vizinhos, para serem santificados também através de seus filhos. Deus estará abençoando a sua vida. Esse é um ministério que Deus tem posto na sua mão, pai e mãe. Amém? Então voltou com seus pais para Nazaré, versículo 51 do capítulo 2. E lhes era obediente.
Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Capítulo 3. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Tracônites. E Lisânias governava a Bilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O arrependimento é que é para o perdão dos pecados, não é o batismo. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, Jesus. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, e os montes e as colunas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus, Jesus, Yeshua, salvação. João dizia às multidões que viam até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Agora existe o tal do Evangelho da Prosperidade, ou mesmo igrejas tradicionais, onde tem um irmão passando necessitado e eles não ajudam. Dá um tapa nas costas, vai lá, vai na fé, enche a barriga, se aquece, sem dar uma roupa, sem dar uma cesta básica. Igreja existe para isso. Igreja existe para isso. Salvação eu tenho pela fé. Vida de adoração não é na igreja uma vez por semana, é cada segundo da minha vida, é no trabalho, é na escola, é minha vida de adoração. Quando eu canto o hino é louvor, não é adoração, é louvor. Louvor faz parte da adoração, faz parte, mas adoração não é só louvor. Adoração é quando eu não roubo, adoração é quando eu não adultero, adoração é quando eu não olho outra mulher, adoração é quando eu não olho alguém anos mais nova do que eu. E principalmente mulher não pode nem sonhar com um rapaz uma hora mais novo. Que dirá 40 anos mais novo, né, ô Natanael? Vai derrubar a carteira do evangelista? Deixa aí. Esse é o Natanael, estamos encerrando. Natanael significa presente de Deus. Eu queria muito um gatinho siamês, muito. Eu tenho uma gatinha tricolor, que eu também queria muito uma gatinha tricolor, assim como eu também queria muito um gato frajola. Eu tinha um gato frajola e uma gata tricolor, mas faltava um gatinho siamês que eu queria muito. Da minha gata tricolor nasceu um gatinho siamês. Um milagre. Eu acho que eu vi o pai dele uma vez, né? Falei, nossa, que gato lindo. Tomara que a minha gatinha namore com ele. Namorou. Um olho azul. Pois bem.
Igreja é para isso. Tem um irmão necessitado de comida? Ajude. Tem um irmão necessitado de roupa? Ajude. Não é dar um tapa nas costas e falar, vai lá, vai na fé, Deus vai te ajudar. Deus instituiu a igreja para ajudar. Não é o governo. Quando o pai e a mãe abandonou, é a igreja que tem que ajudar. A igreja, o pastor, quando alguém vier necessitado, não tem o direito de perguntar, você não tem pai, você não tem mãe. Se ela está pedindo ajuda na igreja, é porque ela já tentou com pai e mãe e não tem ajuda, ou não tem nem pai nem mãe. Agora, se você não tem a salvação realmente, você vai conseguir tirar o corpo fora. Só quem não tem a salvação faz isso. Só quem não é salvo faz isso. Só quem está na igreja como um clube faz isso. Ou ajuda querendo algo em troca. Algo, se duvidar, sexual. Algo ilícito. Algo profano. Algo pecaminoso. Ou dá envelope. Prometendo coisa que aí... pega versículo totalmente fora do contexto. Sou moço e já agora estou velho, né? Salmo 37. Porém, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tá ok. Nunca vi o justo desamparado. Não é nunca vi o justo necessitado. O próprio livro de Salmos, outro capítulo, vai falar: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Como? Através da igreja. Nunca vi o justo, a igreja que é de verdade igreja, né? Tá raro. Nunca vi o justo desamparado, quer dizer que ele precisando de ajuda, ele recebe ajuda. Porque ele é conhecido entre os irmãos e porque os irmãos são verdadeiramente irmãos, não participantes de um clube. A doutrina é o verdadeiro evangelho, não o falso evangelho da prosperidade, não o arrogante evangelho de João Calvino, que não é evangelho. Muito menos o evangelho, o falso evangelho do circo pentecostal. Igreja tem que ser igreja. A palavra de Deus tem que ser a Bíblia, a revelação tem que ser a Bíblia, a profecia tem que ser a Bíblia. Não existe pastora, não existe profeta, não existe apóstolo no dia de hoje, só quem escreveu o Antigo e o Novo Testamento. Não existe envelope para a pessoa se tornar Deus. E pode não pregar prosperidade, mas tem roupa para dar para o necessitado, não é para vender no bazar. Tem cobertor para dar para o necessitado, não é para vender no bazar. Tem dinheiro para ajudar o irmão necessitado. Não é para colocar uma placa grande, bonita, não é para pôr mármore na igreja, não é para comprar helicóptero, não é para comprar canal de televisão, para passar pornografia. Amanhã ou depois eu posso até comprar um canal de televisão. Vai ser anunciado, vai ser 24 horas Bíblia. Se tiver novela, se tiver filme, não vai ter pornografia. Mulher seminua. Talvez fosse melhor não, porque a gente amplia a história bíblica, começa a colocar heresia sem saber. Romancear a Bíblia é perigoso. A Bíblia diz, não ultrapasseis o que está escrito. Então o melhor é pregação mesmo e pronto. No máximo aí, um curso de alfabetização, isso poderia ter num canal dito evangélico. Mas programa com sensualidade, como que é o nome? Reality show? Não, para. Não, de forma nenhuma. Pregador andando de helicóptero. Deixa, velho. Essa igreja vai ser sempre pobre porque ela prega o verdadeiro evangelho. Não preciso me preocupar com isso. Não preciso me preocupar com isso. Continuando, Lucas capítulo 3, versículo 12. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu:
não cobrem impostos além daquilo que é exigido, né? Sejam fiéis, tá? E nós, perguntaram a alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Então, João não ordenou que os soldados deixassem de ser soldados. João não ordenou que os militares deixassem de ser militares. João não ordenou que os policiais deixassem de ser policial. Cristão, crente, evangélico pode ser policial? Sim, deve. É uma grande honra para nós evangélicos, verdadeiros evangélicos, tá? É uma profissão honrosa. Não pode aceitar suborno. Não pode aceitar suborno. Não pode incriminar alguém com falsa acusação, né? 15. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo, eu os batizo com água, ou em água, na verdade, né? A tradução com água está errado, é em água, e batizavam por imersão. Mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que eu, que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, se ajoelhando. Ele os batizará no Espírito Santo e com fogo. O batismo no Espírito Santo, depois da era apostólica, depois que a Bíblia terminou de ser escrita, acontece no exato momento que a pessoa crê no Evangelho, tá? Foi dito isso num vídeo, não vou me alongar. E decide se batizar. O batismo com fogo não é evidenciado por línguas estranhas, é evidenciado por um novo viver. O batismo no fogo, os dois batismos aqui eu não tenho que pedir, eles vêm, pode ficar tranquilo, ou preocupado, não sei. Porque o batismo com fogo são as tribulações, para que a pessoa permaneça firme mesmo nas tribulações, mesmo na dificuldade, mesmo na doença, mesmo na pobreza, para que fique comprovado que ela serve a Cristo porque ela ama a Cristo, porque Cristo amou primeiro, e não para ter algo em troca, como oferece o Evangelho da Prosperidade, onde a pessoa não alcançando a prosperidade, não alcançando a cura, sai da igreja. Você não aceitou o verdadeiro Evangelho. Você não precisa se preocupar se você perdeu a salvação, porque você nunca esteve salvo. Você aceitou uma proposta comercial que era mentirosa, te enganaram. Se converter é quando você aceita morrer se for o propósito de Deus. Passar dificuldade, passar enfermidades. Mas nada vai te separar de servir a Deus, porque Ele é o teu Senhor. Ele te comprou com o sangue dele. Aí sim você está salvo, se batizando. Aí vem as provações, o fogo, que é para provar que a sua fé é mais valiosa do que o ouro. Como está em 2 Pedro, se eu não me engano. Ele, Jesus, já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo. Isso aqui na segunda vinda. A palha do trigo, a palha são os falsos crentes que estão na igreja. Esse que você fala, eu conheço crente, mas faz isso, eu conheço crente, mas faz aquilo, é palha. Vai ser queimado no inferno. Não está salvo. Fala que está salvo, mas não está salvo. Atente a sua vida diante de Deus, de acordo com o verdadeiro Evangelho. Deixe os tortos se entortarem até Jesus falar assim, nunca os conheci. Por mais que ele tenha batido no peito, se vestido bem, falado de faculdade teológica, ostentado um sapato bonito, ostentado um carro, deixa Jesus voltar e falar, você está perdido, sai daqui que eu não quero nem papo com você. Juntará o trigo, os salvos, no celeiro,
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É o lago que arde com fogo e enxofre, é pior do que o inferno. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Eu tô gripando, viu? Tá muito frio. Não vai pensar outra coisa não que eu não faço. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, a esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas por João Batista, Jesus também foi batizado. Ele foi até João quis barrá-lo, né? Mas ele falou, não, a gente precisa fazer assim para servir de exemplo para os cristãos. Eu me fiz ser humano para viver um modelo que os cristãos devem viver, no que se refere à santificação, né? E o princípio desse modelo é o batismo, então eu vou me batizar também. Adulto, não adianta você falar que Jesus era como uma criança. Enquanto ele orava, se batizou ali, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, uma manifestação visível. Não foi fogo. Pentecostal é bitolado por fogo. Fogo é juízo. Fogo é juízo. Para de orar, falar, manda fogo, isso é pecado. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado. Amado, em hebraico, é a origem do nome Davi. Deus faz promessas a Davi. É Jesus que vai cumprir essas promessas. Uma voz do céu, Deus Pai, disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Tá? Encerrando aqui, ó. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melque. Melque era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Eumadã. Eumadã era filho de Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Naasson. Naasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão.
Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serug. Serug era filho de Ragaú. Ragaú era filho de Faleque. Faleque era filho de Eber. Eber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Maalaleel. Maalaleel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Havia sido criado por Deus. Criatura de Deus. Se tiver alguma diferença aqui na pronúncia, é porque muitos dos nomes hebraicos foram transliterados, para o grego. Tá? Então, dependendo do manuscrito que é utilizado para a tradução, vai ter alguma diferença. Assim como bíblias judaizantes vão querer pegar os nomes do Novo Testamento, nomes gregos, e utilizar a origem hebraica. Então pode ficar diferenciado esses nomes. Também, não no caso da pronúncia, mas a lista aqui de Lucas é diferente da lista em Mateus. Por quê? Porque Lucas descreve uma lista dos avós maternos de Jesus. É uma genealogia da parte de Maria, Lucas. Enquanto Mateus descreve uma lista dos avós paternos de Jesus. É uma lista da linha de José. Por isso que é diferente as duas genealogias, tá? A gente vai ver depois que na genealogia de Mateus, que é a genealogia de José, havia um rei que pecou contra Deus e Deus prometeu na sua ira que nunca mais se assentaria um filho dele no trono de Davi. Só que Deus já havia prometido a Davi que nunca faltaria um descendente de Davi que se assentaria no seu trono, até que se cumprisse um filho de Davi que reinaria para sempre, que é Jesus. Então, a linhagem real de José recebeu o machado. Não viria mais rei de José. Não poderia vir o Messias de José. Por isso, Jesus também não nasceu de uma relação natural entre José e Maria, que só teve relações com Maria depois que Jesus nasceu. Porque relação sexual entre marido e mulher não é pecado. Não é pecado. O anjo só apareceu a uma virgem, não porque se ela não fosse virgem, ela estaria em pecado, mas para que se fosse evidenciado que aquela criança não era de um nascimento comum humano, podendo se declarar o Messias, filho de Deus. Filho de Deus, Deus em forma humana. A segunda pessoa da Trindade, que nós podemos observar aqui no momento do batismo, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba e a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Aqui é uma manifestação da Trindade. Não é o único versículo onde se manifesta a Trindade, também não está ensinando a Trindade nesse versículo, mas a Trindade existe e está em toda a Bíblia, e ela vai ser formada
com vários versículos, não um versículo pronto. Encerro aqui. No próximo estudo, a tentação de Jesus. Então, o que a gente pode encerrar? Jesus é filho de Davi, ele cumpre a promessa, ele será o rei eternamente no trono de Davi, vai ser um governo físico. Jesus vai governar eternamente entre os seus, o povo de Israel. Porque depois da segunda vinda, todos serão revestidos da imortalidade. Os ímpios já serão exterminados. Depois eles serão julgados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, junto com os falsos crentes que viveram em pecado deliberadamente. Tá? Não rejeite o Evangelho por causa de pessoas que envergonham o Evangelho, seja quem for, ok? Jesus é filho de Abraão, recebe as promessas feitas a Abraão, não são os muçulmanos, tá? Quem mais pode ser dito aqui? Tem muitos aqui nessa genealogia dos avós de Maria. Deve ter promessa feita a Zorobabel, vamos deixar para outro dia. Alguns nomes se repetem, não são as mesmas pessoas, tá? Tem uma diferença na quantidade de pessoas. Você sabe que uns se tornam pai com 90 anos de idade, ao passo que outros se tornam pai com 14 anos de idade. Então por isso há um número diferente de pessoas na genealogia de Jesus até Davi, por exemplo, tá? Porque de Davi até Adão vai ser a mesma, tá bom? A paz do Senhor, desculpe pelo tempo. Mas o normal de uma pregação é 1 hora, tá? Considere cada vídeo um culto. O que faltou são os louvores. Quando tiver um local físico, através dos dízimos e das ofertas, tá bom? Haverá equipe de louvor, haverá bancos para sentar, haverá cestas básicas para ajudar os necessitados, roupas, porque é para isso que a igreja existe, tá bom? Haverá visitas a quem estiver doente no hospital, em seus lares. Esse é o trabalho da igreja, a obrigação da igreja, tá bom? Quero levantar presbíteros, que são pastores, quero levantar diáconos, diaconisas, quero levantar bispos, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.